Então, parte 2 da aula que trata de diagrama de sequência de comunicação. Essa parte 2 especificamente trataremos os elementos do diagrama de sequência, quer dizer, elementos do diagrama de sequência, além daquilo que é comum aos diagramas de sequência de comunicação, objeto e mensagem, as especificidades do diagrama de sequência. Então eu digo ali, o diagrama de sequência ele possui um conjunto de elementos sintáticos próprios, um conjunto de elementos sintáticos que não aparece também no diagrama de comunicação. Muito bem. São elementos sintáticos associados a objeto e mensagem. Vamos ver especificidades do objeto da mensagem no diagrama de sequência. O elemento sintático fragmento combinado, que é uma novidade da UML2 e que não tem equivalência no diagrama de comunicação. Aí já tem a quebra da equivalência original da UML1. E um outro elemento, a referência a um outro diagrama. Dentro de um diagrama eu faço referência a um outro diagrama de sequência, que também não tem equivalência a outro no diagrama de comunicação. Muito bem, vamos adiante. A representação do objeto no diagrama de sequência. O objeto ele é representado por aquele retângulo com o identificador dentro, como nós já vimos na primeira parte da aula, porém, no diagrama de sequência, além disso, há aquela linha pontilhada sobre o retângulo, como aparece na imagem. Essa representação do objeto no diagrama de sequência é chamado de linha de existência, lifeline, linha de vida. Muito bem, eu estou dizendo ali, esta linha ocupa o espaço vertical do diagrama se a instância existe ao longo da situação modelada. Então, a cara típica de um diagrama de sequência é o que? Um conjunto de objetos como esse, alinhados lado a lado, o retângulo, todos os retângulos alinhados no topo do diagrama e a linha de todos eles indo até a parte de baixo do diagrama. A exceção. A exceção é que o quê? Criação ou destruição do objeto. Se acontece criação ou destruição do objeto, o objeto aparece apenas em parte do espaço vertical, vamos ver isso adiante. Um outro elemento do diagrama de sequência, que é a ocorrência de execução de método e a sobreposição de execução. Muito bem, quando um método é executado num diagrama de sequência, se coloca um retângulo que representa a duração da execução desse método. Então, por exemplo, olhando essa imagem que aparece aí, olhando lá do topo da imagem, a primeira mensagem, clique posição, invocada da instância de tabuleiro, método clique posição. Então, observa, a seta toca a linha de existência e há um retângulo logo ali no início da seta clique posição, e esse retângulo vai até a parte de baixo. Isso quer dizer o quê? Que a execução do método clique posição vai desde ali o topo do diagrama até a base do diagrama. Tudo o que acontece entre o início e a parte de baixo, a parte de cima e a parte de baixo do diagrama, ocorrem dentro da execução do método clique posição. Então, esse retângulo que representa a duração da execução de um método é chamado de ocorrência de execução, está destacado ali em azul à esquerda na figura. Ocorrência de execução. Então ali está mostrada a ocorrência de execução desse método clique posição que vai de cima até embaixo, destacado em azul. Também destacado em azul a ocorrência de execução do segundo método, o método partida em andamento, um retângulo pequeno, representa a execução do método partida em andamento do tabuleiro. Vejam, então, durante a execução do método clique posição, é invocado o método partida em andamento e o método partida em andamento é executado. Uma questão assim, bastante importante a falar de ocorrência de execução é que ocorrência de execução não é proporcional ao tempo real de execução de um método. Não há uma escala de tempo colocada aí. Basicamente, se o método é executado e dentro desse método não ocorrem invocações, a ocorrência de execução dele é representada com um retângulo sempre do mesmo tamanho, do tamanho daquele partida em andamento. Então, o segundo método de cima para baixo
né? Partida em andamento, observa, é um retângulo pequenininho. Se nós formos ir até a parte de baixo do diagrama, a última mensagem, o método avaliar vencedor, também a ocorrência de execução é um retângulo pequenininho do mesmo tamanho. Isso quer dizer que os dois gastam o mesmo tempo na execução? Não, não há escala de tempo aí envolvida, né? Um outro elemento que aparece destacado aí nesse diagrama, destacado em azul do lado direito, sobreposição de execução. Então, no diagrama de sequência, nós temos esses retângulos que representam a ocorrência de execução colocados sobrepostos, a sobreposição de retângulos. A sobreposição de retângulos representa o quê? A invocação de um método dentro de outro método. Então, por exemplo, seguindo esse diagrama, primeira mensagem, método clique e posição, de cima para baixo. Segunda, partida em andamento. Terceira, há uma seta ali que não está explicitado o método. Quarto, alocar peão. Vejam, com o retângulo do método alocar peão sobreposto ao retângulo do método clique e posição, eu concluo que o método alocar peão está sendo chamado a partir do método clique e posição, dentro da execução do método clique e posição. E a última mensagem que aparece nesse diagrama, lá de baixo, avaliar vencedor, vejam, eu sei que avaliar vencedor está sendo invocada a partir da execução de alocar peão, e não a partir da execução do clique e posição, que é o método que envolve todos os demais. Então, a sobreposição de execução, ela me permite saber qual método está sendo invocado a partir de qual método. Isso é bastante útil. Quer dizer, se não há o cuidado e as ferramentas com que é possível deixar de ter esse cuidado de representar claramente a sobreposição de execução, nós perdemos essa informação de qual método está sendo invocado a partir de qual método. Muito bem, vamos adiante. Eu falei então que o elemento ocorrência de execução, o tamanho do retângulo, não trata uma escala de tempo. Então vamos ver agora um outro elemento sintático que trata uma escala de tempo. Restrição temporal. Então a UML, no diagrama de sequência, ela me permite representar a restrição temporal no espaço vertical como representado aí na imagem. Mas eu diria o seguinte, isso é previsto, sintaticamente previsto, mas com o diagrama de temporização que foi introduzido na UML2, que não tinha na UML1, quer dizer, é muito mais esperado que restrições temporais sejam tratadas num diagrama de temporização e não no diagrama de sequência. De qualquer modo, há a possibilidade. Bom, a criação e a destruição de objetos, que eu mencionei ainda há pouco, falei que trataria adiante. Bom, muito bem. Começando com a criação de objetos. Nessa imagem colocada aí na tela, o objeto à direita, objeto instância de classe 2, objeto 2, instância de classe 2, ele é instanciado. Então observe-se algumas coisas. Primeiro, o retângulo não aparece lá no topo do diagrama. Ele aparece apenas a partir do momento em que ele é instanciado, um pouco mais abaixo. A mensagem de instanciação de objeto tem aquela sintaxe que ali está colocada. É uma mensagem que chega no retângulo, então a invocação de um construtor de classe e não a interação com uma instância, tracejada, linha tracejada e seta aberta. Então aquilo ali é uma mensagem de criação. E lá embaixo nós temos a representação da destruição do objeto, um X representado sobre linha de existência, e a linha de existência encerra ali, quer dizer, o tracejado não vai até a parte de baixo do diagrama. O que a gente observa nas ferramentas de modelagem é que todas as ferramentas de modelagem suportam a representação da criação de objetos, mas nem todas suportam a representação da destruição. Outro elemento sintático, a mensagem de retorno. Então, a mensagem de retorno, aquela linha tracejada embaixo. Aqui uma observação. Imagine a seguinte situação. Olha, a mensagem, a invocação do método, a de cima, invoca o método getX.
O que eu espero do método getX? Uma assinatura típica que todo mundo conhece. GetX retorna x, seja lá o que for x. GetX retorna x. Aí, digamos assim, as pessoas pensam, puxa, seria bem interessante que ali na mensagem de retorno, aquela linha tracejada, ela estivesse rotulada com o x, aquele elemento que retorna. É até racional. Tem um problema. A UML não prevê isso. A UML não prevê rotulagem na mensagem de retorno. Há ferramentas de edição que permitem fazer isso, mas sendo rigoroso com a sintaxe da linguagem UML, não há previsão dessa rotulagem do retorno. Outro elemento do diagrama de sequência muito importante, extremamente útil, é o fragmento combinado. Fragmento combinado, algo novo da versão 2 da UML. Então, o que é o fragmento combinado? Eu digo ali, é um subdiagrama contido em um diagrama de sequência. Uma espécie de invólucro voltado a conter uma fração das mensagens do diagrama. Invólucro, pacote. Então eu empacoto uma parte das mensagens que estão no diagrama de sequência. Separo elas num pacote. Para quê? Diz ali no último ponto, característica semântica adicional às mensagens contidas. Então eu associo uma semântica há uma semântica adicional associada a essas mensagens que estão dentro dessa fronteira, desse invólucro. Muito bem, a cara do fragmento combinado. Esta imagem apresenta um exemplo. Então o fragmento combinado é aquele retângulo envolvendo uma fração das mensagens do diagrama, o retângulo na parte de baixo da imagem. O que nós vemos? Nós vemos lá em cima, então o fragmento combinado é o retângulo. Lá no canto superior esquerdo desse retângulo, há um espaço onde está dito operador. Então o operador é o elemento que dá a semântica específica para esse fragmento combinado. Quem dá a semântica é o operador. E esse fragmento combinado, esse retângulo, ele pode estar subdividido ou não. Quer dizer, cada subdivisão é chamado de operando. Então ali está destacado em azul, operando um ou mais. Nesta imagem, duas setas, mostrando dois operandos. Quer dizer, há duas divisões no fragmento combinado. Então o fragmento combinado pode ter apenas um operando, quer dizer, sem subdivisões, ou dois ou mais operandos, havendo aquela subdivisão tracejada. Ok? Muito bem. Bom, quem estabelece a semântica associada àquele conjunto de mensagens contido no fragmento combinado é o operador que eu associo ao fragmento combinado. Então, o operador que eu coloco lá no canto superior esquerdo, ele que estabelece qual a semântica. Nessa videoaula eu vou apresentar apenas parte dos operadores, estão listados aí no slide, apenas parte dos operadores seriam aqueles principais, aqueles usados mais habitualmente. Há outros, é importante conhecer todos. No livro de referência eu apresento e descrevo não apenas esses, mas também os demais. Então, os que serão apresentados nesta aula estão listados. O operador opção, representado pela expressão opt. Então, opt é o operador que aparece escrito lá no fragmento combinado. O operador alternativas, representado por alt. O laço, representado por loop. O paralelo, representado por par. E o sequenciamento fraco, representado por seq. Primeiro, fragmento combinado com o operador opção. Bom, o fragmento combinado composto pelo operador opção, ele tem um único operando, quer dizer, o fragmento combinado não tem subdivisões, as mensagens estão num único invólucro, todas juntas. Qual é a semântica associada? Então, dito ali, há uma restrição de operação na forma de uma expressão booleana. Então, eu associo uma expressão booleana ao fragmento combinado com o operador opção. E aí? Bom, e aí? As mensagens que estão contidas nele só serão enviadas
se a expressão booleana resultar true. Então o fragmento combinado com o operador opção, ele equivale ao if, que nós conhecemos das linguagens de programação. Então o comando if, C, né, execução condicional, que nós conhecemos das linguagens de programação. Muito bem, então aqui na imagem nós temos um exemplo de uso do fragmento combinado com o operador opção. Então na imagem nós vemos o fragmento combinado com o operador opção sendo usado duas vezes. Então há dois fragmentos combinados, um contido no outro, e os dois usam o operador opção. Tá? Muito bem. Se nós olharmos com um pouquinho de cuidado, nós vamos ver que este exemplo é exatamente o exemplo que nós tratamos lá atrás, né, do procedimento de lance do jogo da velha. Então aquele primeiro diagrama de sequência que foi mostrado na primeira parte dessa aula, representando apenas o cenário principal do procedimento de lance do jogo da velha, e li com a crítica, puxa, e se a partida não estiver em andamento, e se a posição estiver ocupada, que não estava representado ali, muito bem, o problema está resolvido neste exemplo. Então, vamos ler esse exemplo. É uma leitura que nós já fizemos antes, só que agora com acréscimos. Primeiro, a invocação do método clique e posição. Primeira mensagem é do topo. Segunda mensagem, tabuleiro invoca dele mesmo o método partida em andamento para saber se a partida está ou não está em andamento. Muito bem, esse método partida em andamento retorna um booleano. Partida em andamento, sim, true. Não está em andamento, retorna false. Qual é a novidade? Muito bem, nós estamos atribuindo esse retorno a uma variável chamada condição 1. Muito bem. E aí nós entramos no primeiro fragmento combinado, cuja condição booleana é exatamente a variável condição 1. Ou seja, como todo o resto do diagrama está contido nesse fragmento combinado, no primeiro fragmento combinado, significa o quê? Se condição 1 true, segue-se. Se condição 1 for false, acabou, não se faz mais nada. Então, daqui por diante, apenas se condição 1 for true. E o que significa condição 1 ser true? Significa que a partida está em andamento. Ok, então, se a partida está em andamento, a mensagem seguinte, que é a invocação do método ocupada do objeto posição. Então, eu estou perguntando para o objeto posição se a posição está ocupada ou não está ocupada, que vai me retornar um booleano também. E esse booleano é atribuído à variável condição 2 ali colocada. Atribuído à variável condição 2. Muito bem, e aí? E aí, se a posição estiver ocupada, não dá para seguir adiante. Muito bem, próximo passo, o segundo fragmento combinado. E o segundo fragmento combinado tem a condição not condição 2, a negação de condição 2, ou seja, não posição ocupada. Então as próximas mensagens só serão enviadas se a posição estiver desocupada. Se estiver ocupada, nada disso acontece. Muito bem, então o que nós vemos? Que com dois fragmentos combinados com o operador opção, nós pegamos aquela modelagem incompleta que mostramos antes, do procedimento de lance do jogo da velha, e agora nós temos o procedimento de lance completamente modelado. Numa notação compacta, que me permite execução condicional, aí está, a opção está exatamente fazendo isso para mim, ponto. Só uma observação, observem que o operador que aparece escrito dentro do fragmento combinado é OPT, option. Então OPT, ele identifica o operador opção. Muito bem, então o exemplo do operador opção que nós ganhamos. Nós ganhamos o caso de uso procedimento de lance completamente modelado, adequadamente modelado, uma representação compacta, apenas acrescentando o fragmento combinado com o operador opção. Segundo, fragmento combinado com operador alternativas. Então, dito ali, composto de mais de um operando. Então, mais de um grupo de mensagens. Dois ou mais grupos de mensagens e não apenas um conjunto de mensagens como no opção. Então, dois ou mais conjuntos de mensagens. O fragmento combinado vai ser subdividido. Então, composto por mais de um operando. E, ainda dito,
restrição de operação em cada operando. Em cada operando também uma expressão booleana, então cada operando tem uma expressão booleana associada, quer dizer, cada subdivisão tem uma expressão booleana associada e uma regra de consistência. Exatamente uma deve resultar true e todas as demais devem resultar false. O fragmento combinado com o operador alternativas, se eu tiver dois operandos, quer dizer, duas divisões, ele equivale ao if else, né? Ou faz uma coisa ou faz a outra. Se ele tiver mais de duas divisões, ele equivale ao comando switch ou comando case, depende da linguagem de programação que a gente está pensando, quer dizer, várias possibilidades. Então aqui uma ilustração desse fragmento combinado com operador alternativas, três divisões, então três operandos, o out lá no cantinho, out identificando que é o operador alternativas. Então, três operandos, três divisões, cada um com uma condição. Apenas uma dessas condições será verdadeira, apenas um daqueles três grupos de mensagens será executado. Próximo, fragmento combinado com operador laço, né? Então diz ali, composto por um único operando, quer dizer, um único conjunto de mensagens, não há subdivisões, e esse conjunto de mensagens será repetido um certo número de vezes. Então o operador laço é o loop, né? É a representação da repetição. E há uma expressão, eu associo uma expressão a esse operando para definir a quantidade de vezes que ocorre, enquanto a repetição ocorre, por aí vai, né? Então se presta a representar os várias alternativas possíveis de repetição. Repetição por um número de vezes, repetição enquanto uma condição for verdadeira e por aí vai, né? Então aqui uma imagem que ilustra o fragmento combinado laço, né, identificado lá pela expressão loop, dentro do fragmento combinado, no espaço do operador, e ali uma expressão dito de 1 a 5, repita o que está ali dentro. Então aquele conjunto de mensagens dentro, está dentro do fragmento combinado, será repetido 5 vezes, né? Poderia ser uma expressão, repito, booleana, equivalente a um while, por exemplo, né? Enquanto a condição for verdadeira, repita, né? Próximo, fragmento combinado com operador paralelo, né? Paralelo, paralelismo, especificação de concorrência. Composto por mais de um operando, quer dizer, um conjunto de divisões, vários conjuntos de mensagens, né? Dois ou mais conjuntos de mensagens, composto por mais de um operando, mensagens de cada operando enviadas em paralelo, né? Serve para a especificação de concorrência. Então aqui na imagem, o par, a expressão par, lá identificando o que é o operador paralelo, nós temos então dois conjuntos de mensagens. Então o que nós sabemos é que esses dois conjuntos de mensagens serão enviados em paralelo. Então, a representação de concorrência, né? Execução concorrente. Próximo fragmento combinado, próximo operador, fragmento combinado com operador sequenciamento fraco, né? Sequenciamento fraco. Composto por mais de um operando, quer dizer, mais de um conjunto de mensagens, insere não determinismo em diagrama de sequência. Não determinismo. Não é previsto qual operando terá suas mensagens enviadas primeiro. Quais mensagens serão enviadas primeiro? Qual conjunto de mensagens será enviado primeiro? Então isso não é claro. Vamos entender isso melhor. Vamos olhar esse exemplo. Esse exemplo, nós temos o fragmento combinado com o operador sequenciamento fraco, então o sec, lá na parte superior esquerda, sec representa o sequenciamento fraco. Nós temos dois operandos, dois conjuntos de mensagens, um iniciando pela invocação do método A, o segundo de baixo, iniciando pela invocação do método B. Se não houvesse nesta imagem o fragmento combinado, nós diríamos com toda certeza que o primeiro método executado é o método A. E depois da execução do método A e daqueles que seguem a execução do método A, seria executado o método B. Por quê? Porque é da semântica do diagrama de sequência,
que a ordem de execução de mensagens é de cima para baixo. A primeira é a de cima, vai seguindo, a última é a de baixo de todas, ponto. Então, o que o sequenciamento fraco faz? Ele enfraquece, digamos assim, essa semântica da sequência. Então, aquela semântica absoluta da sequência, inerente ao diagrama de sequência, primeiro é de cima, a última é de baixo, o sequenciamento fraco vai relativizar isso. Não é bem assim. Então, como é que eu leio esse diagrama? Agora, com esse fragmento colocado, este diagrama que está aí mostrado. Eu posso dizer que o método A será invocado antes da invocação do método B? Não, eu não sei. Eu não sei. É possível que o método B seja invocado antes do método A? Sim. Então eu já não sei, eu estou relativizando, eu já não sei se será invocado antes o A ou antes o B. Ok? Então essa é a ideia da introdução de não determinismo. Repito aquilo que eu falei pouco antes, isso é muito útil quando a execução do programa, quer dizer, o próximo passo na execução do programa, depende de uma condição externa que não depende do processamento do programa. Por exemplo, o usuário vai escolher alguma coisa, uma ação do usuário escolhe que será executado o método A e não o B, uma ação do usuário escolhe o B e não o A, uma ação do usuário escolhe primeiro B, depois A, primeiro A, depois B, não sei. Não sei. Então é isso que esse diagrama me diz. Bom, outro elemento sintático, uso de interação para referência. Esse elemento sintático, a rigor, ele já foi apresentado. Nós tivemos uma aula que apresentou o diagrama de visão geral de interação, e o elemento sintático uso de interação era aquele que fazia referência a outro, né? Exatamente o mesmo elemento sintático. É um elemento sintático que serve para referenciar um diagrama de interação. Muito bem. Então é ele mesmo, está ali destacado lá embaixo com a seta vermelha, ref, no canto superior esquerdo, então referenciando o diagrama iniciar partida. Então como eu leio isso? Eu tenho aqui um diagrama de sequência, lá no topo desse diagrama de sequência, lá em cima, na moldura desse diagrama de sequência, lá SD, reiniciar partida. Então este é o diagrama de sequência chamado reiniciar partida. Muito bem, então parte do comportamento representado nesse diagrama reiniciar partida, lá embaixo, eu estou dizendo o seguinte, observem, tem um fragmento combinado opt em cima, condição 1, tem um fragmento combinado opt embaixo, uma condição ali mais longa, e nesse fragmento combinado de baixo, o que acontece se a condição desse fragmento combinado de baixo, opt, for verdadeira? Qual o comportamento será observado? O comportamento que está descrito em outro diagrama, o diagrama de sequência iniciar partida. Muito bem, então apresentados esses elementos sintáticos do diagrama de sequência, encerramos aqui a segunda parte da aula que apresentou esses diagramas. Então o objetivo da aula foi a apresentação dos dois diagramas de sequência de comunicação que modelam objetos interagindo em tempo de execução. Apresentamos os elementos sintáticos desses diagramas, o objeto e a mensagem comum aos dois, apresentado na primeira parte, e outros recursos de modelagem, aí nos atendo especificamente ao diagrama de sequência nessa segunda parte da aula. Bom, recomendamos então como atividade complementar a leitura do capítulo 7 do livro UML2 em modelagem orientada a objetos, cujo título é exatamente os diagramas de UML para modelagem de interação de objetos, e apresenta os dois diagramas. Então, detalhes deixados de lado nesta videoaula, para que ela não ficasse longa demais, estão detalhados no livro, quer dizer, mais detalhes do diagrama de comunicação, que eu prefiro não tratar aqui, até porque não é nossa prioridade usá-lo tanto assim, e outros elementos do diagrama de sequência também não apresentados aqui, em particular os outros operadores do fragmento combinado estão lá. Muito bem, com isso nós encerramos essa aula.